Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. História Marcha Criança. Então, peguem seu livro. Vamos para o capítulo da chegada dos imigrantes. A agenda, 3 de novembro de 2020. A atividade será das páginas 132 e 133. Chegam os imigrantes. Então, após a proibição do tráfico de africanos escravizados para o Brasil em 1850, era preciso conseguir mão de obra para as lavouras de café. Com o tempo, os fazendeiros estavam convencidos de que a produção do trabalhador livre, no caso imigrante, rendia mais, entre outros motivos, porque ele era incentivado pelo pagamento, era experiente no trabalho e tinha ambição de conseguir melhores condições de vida no novo continente. Então, após o fim da escravidão, os fazendeiros viram a necessidade de contratar trabalhadores e esses trabalhadores começaram a vir de outros países. Eram pessoas pobres de outros países da Europa que estavam passando por uma crise e vinham em busca de melhores condições de vida. E os fazendeiros começaram então a se convencer de que a produção desse trabalhador rendia mais, porque ele tinha incentivo de pagamento, ele tinha ambição de melhorar de vida e tinham mais experiência no trabalho. A Europa passava por uma crise, como acabei de falar, então todos esses fatores foram determinantes para a vinda de milhares de imigrantes europeus para o Brasil, especialmente as pessoas mais pobres. No contexto histórico, ao fim da escravidão, em 1888, aumentou a chegada dos imigrantes. A maior parte saía da Itália. Entre os anos de 1884 e 1903, chegaram mais de 1 milhão de italianos, incentivados a deixar o país para aliviar a pressão econômica local. Eles chegaram principalmente no sudeste do Brasil para trabalhar nas colheitas de café. A partir de 1871, os governos das províncias passaram a oferecer ajuda financeira para a vinda dos imigrantes, financiando as passagens e a instalação deles no Brasil. Então, com o passar do tempo, o governo das províncias começou a incentivar, pagando a passagem de quem quisesse vir e ainda ajudando na instalação deles no Brasil. A maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre 1872 e 1920 foi atraída pela colonização de novas terras no sul do país e pelo trabalho nas fazendas de café do Sudeste. O sul do Brasil ainda não era muito povoado e o governo então queria habitar essa parte do país e incentivava então a instalação dos imigrantes no sul do país e também no sudeste nas fazendas de café. Os imigrantes traziam suas famílias e formavam colônias. São Paulo, por exemplo, recebeu sobretudo italianos, espanhóis e portugueses. Os estados da atual região sul receberam muitos alemães e holandeses. E até hoje, esses estados, essas regiões que têm esses bairros típicos dessas colônias, continuam realizando muitas festas e tradições de seus países, relembrando aí seus antepassados imigrantes e a sua cultura. Entre 1884 e 1940, o Brasil também receberia imigrantes de outras nacionalidades, como os japoneses, que foram o último grupo de imigrantes a se instalar nas fazendas de café do interior paulista. Todos eles vinham na esperança de trabalhar, comprar um pedaço de terra e se transformar em pequenos proprietários. Entretanto, nem sempre isso acontecia. Outros grupos de imigrantes, como os sírios e os libaneses, se estabeleceram principalmente no comércio. Brasil de muitos povos. Você já viu que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos que para cá migraram em diferentes épocas, além dos indígenas que já viviam aqui.
vieram também os portugueses, africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Então, todas as vezes quando nós falamos sobre a cultura brasileira, sobre o povo brasileiro, nós costumamos falar e afirmar que nós somos uma mistura de povos. Além dos indígenas que já viviam aqui, vieram os portugueses, depois os africanos, depois os imigrantes europeus, italianos, alemães e asiáticos. Todos esses grupos e suas diferentes culturas contribuíram para a formação do povo brasileiro. Ainda hoje, nossa cultura e nosso modo de viver se transformam com a vinda de imigrantes que continuam chegando e contribuem com novas ideias, costumes, comidas, festas e tradições. E quais são as razões para emigrar hoje em dia? Nós sabemos que antigamente eles iam em busca de melhores condições de vida e até hoje também pode vir pessoas de outros países em busca de melhores condições de vida. Atualmente, o Brasil tem recebido um fluxo muito grande de imigrantes haitianos, venezuelanos, cubanos, congoleses, bolivianos e sírios. Alguns vêm em busca de melhores condições de vida e outros procuram refúgio para se proteger de perseguições políticas e religiosas, a guerra em alguns países. E quais são as dificuldades enfrentadas pelos refugiados? O que faz um refugiado partir de seu país de origem, deixar sua cultura, deixar o local que nasceu, a sua vida, está muitas vezes ligado a uma questão política ou a uma questão de sobrevivência, porque o seu país está em guerra, o seu país tem muita pobreza, tem muita miséria, e o refugiado chega ao novo país sem conhecer o idioma local, sem uma rede de apoio, sem amigos, sem emprego e às vezes até sem os documentos de origem e até sem os documentos do seu país de origem. Além da dificuldade de recomeçar a vida em outro lugar, com costumes e culturas diferentes dos seus, as pessoas que saem de seu país em busca de uma vida mais segura tendem a enfrentar também muitas vezes o preconceito. Até o final de 2017 foi registrado um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades residindo no Brasil. E nós podemos ver quando a gente passeia pela cidade ou no centro da cidade, muitos imigrantes que têm negócios com a cultura de seu país, a loja, né, dos coreanos, como a gente fala, a loja dos indianos. Muitos vêm para estudar, como alguns que vêm da África, que vêm para estudar e vêm para morar, e a gente costuma ver eles transitando pela nossa cidade. E eles sofrem por não saberem a língua, não saber se comunicar, não ter como se comunicar, e também sofrem preconceito. Agora é hora da pausa, de realizar a atividade, em seguida teremos a correção. Um beijo e até a próxima aula.